como eu trago a vossas excelências duas coisas aqui. Em uma mão, a minha história, e na outra mão, a verdade. Mesmo que muitas vezes a arte de marchetar dê a impressão, e às vezes, na maioria das vezes, é uma coisa bonita. A arte de marchetar é você cortar madeiras das mais diversas origens, e você vai colando uma ao lado da outra, e você forma figuras bonitas. Você forma figuras geométricas, com madeiras diferentes. É uma arte bonita. E muitas vezes as palavras são palavras utilizadas com a arte do marcheteiro. Você pega uma palavra, você forma uma frase, pega uma frase, forma um período, de um período forma um texto, você forma o que você quiser com as palavras. Elas estão dispostas na prateleira para você usar do jeito que você quiser. Mas eu decidi ficar e conversar com os senhores com essas duas coisas, com a minha história e com a verdade. E eu tenho certeza que mesmo que não seja o meu caso, que eu posso evidentemente estar errado, mas nos companheiros e companheiras que lutarem com a história e com a verdade, certamente serão bem recebidos e certamente serão absolvidos. Esse tipo de processo, senhor presidente, é um processo muito duro e que leva a gente a pensar numa frase dita, que é uma frase importante, que a política é quase tão excitante quanto a guerra e tão perigosa quanto ela. A diferença é que na guerra você morre somente uma vez e a gente permanentemente está morrendo. E digo isso, senhor presidente, digo isso para afirmar desta tribuna perante a cada um dos deputados que eu quero pedir desculpas ao deputado César Schimmer. Quero pedir desculpas ao deputado César Schimmer se no encerramento do Conselho de Ética, alguns dias atrás, eu o ofendi. Quero pedir desculpas e quero estender essas desculpas aos seus companheiros, à sua família, aos seus amigos do Rio Grande do Sul, se sentiram ofendidos. Que não é do meu feitio, não é da minha vida. Então eu peço desculpas e deixo registrado. Afinal, nós somos diferentes, como disse o deputado César Schimmer. Então fica registrado e que ele receba essa minha desculpas de efetivamente bom coração. E quero também, senhor presidente, dizer que a consciência é a palavra-chave que eu tenho utilizado neste período e que eu quero utilizar na reflexão com os senhores. E que após a meditação, após um silêncio grande que eu fiz de forma pensada e por uma opção, eu chego nesse momento e tenho que dizer. Este silêncio eu acredito que foi até correto, senhor presidente, porque muitas vezes lutar contra este poder que está instalado através da mídia é uma coisa ingrata, que você pensa que você consegue conter e não há absolutamente força capaz de conter, porque ela acaba atropelando qualquer pessoa que se põe diante dela. Exatamente por isso que eu fiz a opção pelo silêncio. E eu me sinto mais confortado hoje, e me sinto mais tranquilo hoje, em particular com a minha consciência e com as pessoas que eu conversei. Eu tive a oportunidade de mandar aos senhores deputados, salvo engano, 3 correspondências. Para alguns deputados, os membros da Comissão de Constituição e Justiça, para os senhores líderes, os membros da mesa, o nosso procurador e o nosso ouvidor, eu mandei o voto em separado, que é uma peça mais substanciosa, de quase 80 páginas, para que os companheiros pudessem ler. E fiz isso seguro de que eu estava prestando um serviço à casa. Estava prestando um serviço aos senhores deputados, para que no posicionamento de hoje pudessem se posicionar com um pouco mais de tranquilidade. E a tranquilidade do posicionamento, ele se dá fundamentalmente na ética. E é da ética, senhor presidente, que eu gostaria que nós pudéssemos buscar o gancho para o voto de hoje. Porque vocês vejam bem, há quase 400 anos antes de Cristo,
em Atenas, nós tivemos a oportunidade de ter um grande filósofo que foi um marco na história da filosofia, que trouxe à luz a ideia de você compatibilizar a discussão ética com a política. Aristóteles conseguiu fazer isso de forma perfeita, de forma muito combinada, 400 anos antes de Cristo. Mas desse episódio de Atenas, senhor presidente, é importante a gente considerar que naquela época já existia opinião pública, e eu quero que vossas excelências considerem como parênteses isso. Havia opinião pública na época de Sócrates. E a opinião pública de Atenas na época fez um julgamento sem direito à defesa e condenou Sócrates à morte. E os crimes cometidos por Sócrates foram dois. O primeiro, afrontar o Estado da época no questionamento aos seus deuses. E o segundo, por corromper a sua juventude. Então, vossas excelências percebam que a opinião pública, ela nem sempre acerta. A opinião pública nem sempre ela tem o condão de dizer o que é certo e o que é errado. Muitas vezes ela toma posição e o tempo se encarrega de desmentir. Tanto é que Sócrates é tão marcante na história da humanidade que nós consideramos os pré-socráticos e o pós para marcar definitivamente aquela passagem na história da humanidade. E o desenvolvimento da ética continuou na nossa história. E hoje nós deparamos com uma exigência singular, uma exigência imperiosa de qualquer cidadão que queira ter uma atuação política na ética. Mas a ética não é uma coisa circunstancial. A ética não é algo que você adquire num dia e perde no dia seguinte. A ética não é algo que você não tem e de repente num dia você passa a ter. A ética não é algo que você pratica somente no ramo da sua atividade. A ética é algo que você incorpora na tua vida. Você é ético na sua família, com seus amigos, com seus companheiros, você é ética na sua ação parlamentar, você é ético na relação com os seus eleitores. A ética é um conjunto de medidas que se incorporam à tua vida.